Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Quarta-feira da oitava de Páscoa. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É a passagem dos discípulos de Emaús. Um tem um nome, é Cleófas, o outro não tem nome. Possivelmente era um dos 72 discípulos. Neste que não tem um nome, nós podemos colocar-nos, cada um de nós, como aquele discípulo que caminhava rumo a Emaús. Precisamos compreender com profundidade esta realidade deste evangelho tão significativo. Eles caminhavam para Emaús e no caminho conversavam sobre tudo o que tinha acontecido. Cerca de 11 quilômetros, o trajeto entre Jerusalém e Emaús. Jesus aproxima-se deles e Lucas faz questão de enfatizar. E não o reconheceram. Parecia que estavam como que cegos. O sofrimento, as dificuldades de tudo que eles passaram com Jesus, apesar do anúncio das mulheres e do apóstolo Pedro, ainda não estavam cheios de alegria e da esperança do ressuscitado. Muitas vezes nós também somos assim, amados e amadas. As dificuldades da vida, os sacrifícios, as mortes, as tristezas, nos impedem de ver a clareza da verdade, da luz de Cristo, do ressuscitado, que ilumina as nossas vidas. Jesus se aproxima. Quantas vezes o Senhor se aproxima de nós e nós também não o percebemos? Fechados em nosso próprio mundo, de modo egoísta ou egocêntrico, somos como que impedidos, ficamos cegos para contemplar as maravilhas do Senhor. Jesus é verdadeiramente a chave de interpretação da Sagrada Escritura. Ele é o ponto fundamental para compreendermos toda a história da salvação. Jesus começa falando-lhes, escuta-os. Essa atitude de Jesus é interessante. Jesus primeiro escuta-os e depois, em seguida, vai narrando, falando, explicando, sendo a chave interpretativa da Sagrada Escritura. Ele mesmo, o Senhor. Ele como que abre os olhos, faz como fez com Paulo, faz cair escamas dos olhos dos discípulos de Emaús. E apesar de tudo isso, eles ainda não compreendiam o mistério da paixão e morte e ressurreição do Senhor Jesus. Depois, Jesus faz com que vai seguir em frente e eles pedem para o Senhor ficar. O cumprimento da profecia. Deus é fiel, nunca abandonará a sua igreja. E Jesus vai falando. No final eles dizem: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles, para ceiar com eles. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram o Mestre. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? É preciso deixar Jesus caminhar conosco.
É preciso deixar que Jesus faça a experiência na nossa vida. É preciso fazer com que o nosso coração arda de amor pelo Mestre, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas infidelidades. Foi no partir do pão, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é um sinal para a Eucaristia. É preciso deixar que a graça de Deus tome em conta da nossa vida, que o Senhor penetre o mais profundo do nosso ser. É preciso mergulhar na largueza e na profundidade do amor de Deus, que como os discípulos de Emaús, o nosso coração arda de amor pelo Mestre. Deus lhe abençoe.